Olá, senhoras e senhores, estamos aqui numa questão da FUVEST muito interessante que diz o seguinte: o gráfico representa o comportamento da resistência de um fio condutor em função da temperatura K. Tá? Então, olha só, à medida que o valor de K aumenta, você tem que sua resistência, né, aumenta também. E você nota um fenômeno bem interessante que, para temperaturas muito baixas, você tem que o fio ele vai ser um supercondutor. Tá? Isso quer dizer que ele vai ter uma resistência muito baixa. Tudo bem? Vamos continuar aqui então na questão. Fala o seguinte, ó. O fato de o valor da resistência ficar desprezível abaixo de uma certa temperatura caracteriza o fenômeno de supercondutividade, que é o que eu tinha acabado de falar. Pretende-se usar o fio na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em corrente contínua. E aí, olha só o que é falado aqui, ó. A temperatura de 300 Kelvin, a linha seria percorrida por uma corrente de 1000 A, com uma certa perda na linha. Qual seria o valor da corrente na linha com a mesma perda de energia se a temperatura do fio baixasse para 100 Kelvin? Tá? Então, isso é uma questão bem interessante porque caracteriza o fenômeno de condução, né, de linha de transmissão. O que acontece aqui na linha de transmissão? Você vai ter um fio que normalmente é muito longo, né? Isso porque a energia gerada ela fica muito longe da carga de consumo. Então, por exemplo, você tem muitas, no caso do Sudeste e no Sul, você tem a hidrelétrica de Itaipu, que está no Paraná, e o consumo basicamente é em São Paulo. Então, a energia tem que viajar bastante até chegar no centro de consumo. E aí você vai ter, então, linhas de transmissões que são extremamente longas, né? Esse L aqui, ele vai ser bem longo. Então, isso vai criar uma certa resistência do fio, né? Que eu vou colocar RF aqui. E quando ele é percorrido por uma corrente I, eu vou ter uma perda dissipada, uma potência dissipada, que vai ser dada por R vezes I quadrado, tá bom? E é isso. E aí vamos ver aqui o que acontece em cada um dos casos, tá? Eu tenho no primeiro caso, que eu vou chamar de caso 1, uma temperatura de 300 Kelvin. E aí quando eu tenho 300 Kelvin, eu subo aqui, ó, eu vejo que a minha resistência vai ser de 0,004, tá aqui. Então, eu posso calcular a nossa potência dissipada. Então, eu vou ter que a minha potência dissipada, que eu vou chamar de PD, vai ser R, que é, nesse caso, 0,004, vezes I ao quadrado, que vai ser 1000 ao quadrado, né? Eu sei que eu estou nesse caso aqui, ó, tá bom? Ou seja, a minha potência dissipada vai ser esse 0,004 é 4 dividido por 1000. E eu vou multiplicar isso por 1000 vezes 1000, né, que é 1000 ao quadrado. Então eu consigo cancelar isso com isso. E no final o que me sobra é que a potência dissipada vai ser 4000 watts, tá bom? Então essa é a minha perda no caso inicial. E aí agora eu tenho que voltar para a questão e ir para o caso 2, que é de uma temperatura de 100 Kelvin, tá? E a 100 Kelvin, eu venho aqui no gráfico, a minha resistência passa a ser 0,001, caiu por 4, tá? Então, se aqui minha resistência caiu por 4, para uma mesma potência dissipada, o I quadrado tem que aumentar por 4, logo o I vai ter que aumentar por 2, tá? Então, você vai ter a resposta da letra C. Se você não viu isso ainda, vamos fazer aqui na conta. Então, eu tenho aqui a potência dissipada nova, vai ser 0,001 vezes uma nova corrente ao quadrado. Mas se eu quero a mesma potência dissipada, então eu vou ter aqui 4000 aqui, vai ser esse 0,001 vai ser 1 dividido por 1000, tudo bem? Vezes I quadrado. Então, eu vou passar esse 1000 que está aqui multiplicando, eu vou ter 4 vezes 1000 vezes 1000. Isso tudo vai ser 1 vezes I quadrado, que é o próprio I quadrado. E aqui eu tenho que 2 ao quadrado vezes 1000 ao quadrado é o I quadrado. Se eu tirar a raiz, eu vou ter que meu I vai ser 2 vezes 1000, que vai ser 2000 amperes, tá? Então, como a resistência é menor, eu consigo ter uma corrente maior para ter a mesma perda no fio, tá bom? E é assim que funciona o sistema de transmissão, tá? Você tenta diminuir a sua resistência interna, né? Colocando um fio mais longo, colocando um metal mais condutor,
para que sua corrente seja a menor possível, tá? É, enfim, um jeito de você fazer isso é você fazer a transmissão de energia em alta tensão. Então, quando você está na estrada e você vê aquelas linhas de tensão, de transmissões bem grande, né? Você vai ter uma elevadíssima tensão para que a corrente seja muito pequena. Uma outra forma de você pensar na energia dissipada, né? É você pensar que a potência dissipada vai ser dado por U vezes I. Essa U vai ser a tensão no fio, e essa aí é a corrente que passa no fio. E aí, enfim, você tendo uma tensão menor, desculpa, uma tensão maior, você garantiria uma corrente menor, tá? É, enfim, é mais ou menos isso, tá? E é isso. Eu espero que você tenha entendido e gostado e vejo você aí nas próximas questões. Até mais.